dia, queridos! Tudo bem? Espero que esteja tudo em ordem com vocês, que estejam com bastante disposição, que tenham colocado tudo em ordem, a cabecinha esteja mais fresquinha, que tenham uma vontade louca de aprender, né? Então, pessoal, nós vamos hoje começar a aula 15, que é a continuação, então, do começo da primeira parte da apostila 4A. Nós vimos NOx, ligações metálicas, e agora vamos para essa parte muito importante, tá, gente? Por favor, essas duas aulas que nós vamos ter são matérias que vocês nunca viram, então, muita atenção, não deixem de assistir, por favor. Bem, gente, vocês já estão assim carecas de saber dos modelos atômicos, né? Então, primeiramente, quem mencionou a palavra átomo? Leucipo, Demócrito, 400 e poucos anos antes de Cristo. Depois, retomando a palavra átomo, Dalton, 1808, bola de bilhar. Depois, quem descobriu o elétron? Thomson, pudim de passas, né? Depois, quem? Rutherford, 1911. Núcleo e eletrosfera, em estrutura atômica, eu vou virar uma fera, sei que o átomo se divide em núcleo e eletrosfera. Depois o que, gente? Depois, Rutherford, quanto giro, quanta energia, os elétrons giram ao redor, órbitas estacionárias de formato circular, é um modelo de Bohr. 1913 veio complementar o modelo de Rutherford. E depois ainda, nós tivemos o modelo, né, lógico, uma emancipação desse modelo. Nós começamos a estudar lá o princípio da incerteza de Heisenberg, vimos o princípio da dualidade de de Broglie, que falou que o elétron não tem aquela característica apenas de ser o quê? Uma partículazinha girando na sua órbita em torno do núcleo. Isso eu quero que vocês lembrem porque é importante para hoje, tá? Que o elétron, na verdade, ele também emite ondas, é como se fossem ondas eletromagnéticas que se deslocam num determinado local ao redor do núcleo, onde existe a máxima probabilidade de a gente encontrar esse elétron, então meio que espalhado como uma nuvem eletrônica, e que se chama orbital. Schrödinger, ele fez cálculos assim, cálculos difíceis, né, para a gente ver aqui, mas provou com cálculos que existe uma região de máxima probabilidade, sem certeza, de máxima probabilidade de encontrar o elétron, que é o seu orbital. Então, hoje nós vamos começar a estudar os orbitais. Nós já falamos de orbitais. Nós sabemos, por exemplo, para falar dessa aula de hoje, nós temos que dar uma recordadinha também, pessoal, lá nos subníveis. Nós sabemos que podem ter infinitos subníveis, mas para os átomos que a gente conhece até hoje, quantos subníveis nós utilizamos? Os 4 subníveis, né? São Paulo derrotou o Flamengo, ou lembra, né? Desse macetinho aqui. Nós sabemos que o subnível S pode ter no máximo 2 elétrons, o subnível P pode ter no máximo 6 elétrons, o subnível D 10 e o subnível F 14, número máximo de elétrons. E que aqui nós tínhamos número quântico secundário que indicava o subnível 0, número quântico secundário igual a 1, número quântico secundário igual a 2 e número quântico secundário para o F igual a 3. S, P, D, F, né? Seriam os números quânticos secundários. E nós estudávamos então os orbitais. Cada subnível tem um determinado número de orbitais, isso nós já estudamos. Só dá uma revisadinha. O subnível S teria quantos orbitais? 1 orbital, né? Onde caberia no máximo 2 elétrons de spins opostos. O subnível P teria quantos orbitais, gente? 3 orbitais. 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, se tivesse completo, né? Pode estar completo, incompleto, vazio, mas todo subnível P tem 3 orbitais. O subnível D teria 5 orbitais, lembram, né? 5 orbitais, sempre a metade do número de elétrons, porque em cada orbital cabem no máximo 2 elétrons de spins opostos. Então seria 1, 2, 3, 4, 5 para o D, e o F teria então 7 orbitais. Nós vamos estudar hoje
a forma real dos orbitais S e dos orbitais P, que não é assim é apenas uma representação que fica didática, fácil de a gente estudar e colocar os elétrons lá dentro, tudo. Hoje nós vamos estudar como é que eles são de verdade. Os orbitais D e F são tridimensionais, eu não posso colocar num plano, então não vou conseguir representar os orbitais D e F, mas eles são muito parecidos com orbitais P, só que em maior número. Então vamos começar lá, pelo orbital do tipo S. Então aqui nós temos o subnível S, que tem um orbital. Esse orbital que nós representamos através de um quadradinho, na verdade, gente, ele é esférico, tá? Então gravem bem. O orbital S é um orbital esférico, não é esse quadradinho aqui, é uma esfera. Então, o orbital seria a região onde existe a máxima probabilidade, algum desses lugares aqui ao redor do núcleo, o elétron estaria. No caso do subnível S, orbital esférico, tá? E no caso do subnível P, o subnível P tem 3 orbitais, né? Tem um orbital, 2 orbitais, 3 orbitais. Desculpe aqui os desenhos que são feinhos, parece que eu não consigo enxergar direito nesse quadro tão pertinho aqui da minha... Então, os 3 orbitais P, né? Certo? Só que esses orbitais também não são quadradinhos, não. O orbital P, gente, ele tem a forma de halteres, olha, halteres, tá? Vocês que gostam de academia, tá, né? Um 8 invertido. Então, esse seria um orbital P. Vamos dizer, esse orbital P tem essa forma aqui, uma forma de halteres, ou 8 invertido, que nós chamaríamos de PX. Vamos chamá-lo de PX, tá? O outro orbital seria também em forma de halteres, estaria aqui. Seria o outro orbital. Então, o elétron faz todo esse caminho ao redor do núcleo, nesse orbital aqui. Esse que nós vamos chamar de P, PX, PY. Nossa, professora, sempre faz essa bagunça, né? Eu gosto daqueles professores que estão tão certinho, tão bonitinho. Aqui seria então PY. E o terceiro orbital, gente, estaria disposto aqui. Então, nós teríamos o terceiro orbital, que é o PZ, tá? Então, o subnível P tem 3 orbitais. Um orbital, 2 orbitais, 3 orbitais, sendo que em cada um deles pode haver no máximo 2 elétrons. Pode ter um elétron só ou nenhum, ele pode estar vazio, pode acontecer essas 3 probabilidades. Então, lembrar, orbitais do tipo S são esféricos, orbitais do tipo P têm a forma de halteres. São 3, tá? Bonitinho assim, parece uma flor. E agora nós vamos ver as ligações que podem ocorrer entre os compostos, entre os elementos, formando compostos, utilizando então esses orbitais aqui, como é que vão ser, tá? Então, orbital do tipo P. E a D, professora? O D é como o orbital P e o F também, só que tem mais orbitais aqui, ó, laçados aqui, só que não dá para desenhar, não tem como mostrar assim. Talvez se vocês procurarem lá na internet, né, que vocês gostam de procurar lá no Google, tá, vai encontrar a forma dos orbitais D e F, mas é parecido com o do P. E nós não vamos fazer ligações com orbitais D nem F, só S e P. Então, eles é que são importantes para nós, tá? Então, vamos ver lá, gente, agora, por exemplo, a formação do gás hidrogênio. A formação do gás hidrogênio. Vamos fazer tudo de novo. O hidrogênio tem número atômico 1, fazendo a distribuição eletrônica é 1s1, né? Colocando hidrogênio aqui, ele tem um elétron na camada de valência, portanto, irá fazer ligação covalente com outro hidrogênio. A gente representa assim que é a fórmula eletrônica ou de Lewis. Lembra que eu dizia para vocês lá? Vamos fazer uma sociedade de compartilhar
e os nossos orbitais vamos interpenetrar. O elétron que é meu será teu também, e o elétron que é teu é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Uma força magnética nos unirá, e um orbital molecular nós dois vamos formar. Nós dois vamos formar. O que é um orbital molecular, professor? Então, até agora vocês aprenderam assim, bonitinho, acho que todo mundo já sabe. Mas, agora eu vou fazer a interpenetração de orbitais mesmo. Aqui nós temos orbitais do tipo S. Orbitais do tipo S, eu falei para vocês que tem a forma esférica, né? Então aqui eu tenho um orbital do tipo S de um hidrogeninho, tem um elétron girando aqui sozinho, coitadinho, sem companhia, tá lá o elétron tão tristinho, né? Aí o que acontece? Aparece outro hidrogênio com um elétron de espinho oposto, bonitinho, né? E os dois, o que acontece com eles? Eu tô sozinho, você também tá, que bom que tem, vou bater um papo assim gostoso com alguém, como é que é? Tô sozinho, você também, que bom ter bater um papo assim gostoso com alguém. Então os dois vão se aproximando até que ocorre a interpenetração dos dois orbitais do tipo S. E agora os elétrons passam a girar em torno do núcleo dos dois átomos, envolvendo o núcleo dos dois átomos. Isto seria o orbital molecular, a interpenetração, no caso do hidrogênio que tem orbitais do tipo S, seria a interpenetração de orbitais S, dois orbitais S. E a esta ligação, toda ligação simples, gente, gravem bem, toda ligação é uma ligação simples, né? Toda ligação simples vai se chamar de ligação sigma. Sigma, tá? Ligação sigma é uma ligação simples, quando ocorre a interpenetração de orbitais no mesmo eixo, numa mesma direção, eu tenho a ligação sigma. E agora eu vou colocar ainda quais orbitais estão envolvidos. Se for hidrogênio, sempre que aparecer o hidrogênio, nós utilizaremos o orbital S, né? O único, aliás, que vai usar o orbital S é o hidrogênio aqui. Então nós vamos colocar sigma SS. Ai, professor, eu não entendi. Por que sigma? Por que sigma? Porque houve interpenetração de orbitais no mesmo eixo. Toda primeira ligação que o átomo fizer, a ligação simples, será sempre, gente, gravem bem, sigma, tá? Por que SS? Porque estão envolvidos dois orbitais do tipo S. E agora isso vocês vão ver aqui nos vários exemplos que a gente vai dar, que orbitais estão sendo utilizados. É bem fácil. Ligação simples, sigma. Toda ligação simples, com um tracinho só, é ligação sigma, tá? Gravem bem, que é importante e não é difícil, tá? Muito bem. Agora eu quero fazer a ligação do cloreto de hidrogênio. Seria ácido clorídrico quando a gente colocar na água, né? Em solução aquosa. Então, cloreto de hidrogênio. Aqui está o hidrogênio, que tem número atômico 1. 1s1. O seu orbital, se eu fosse fazer daquele jeitinho como a gente fazia, tem quantos elétrons dentro? Um só. Tem um elétron, está com o orbital incompleto, né? O cloro tem número atômico 17. Qual seria a configuração eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Primeiro orbital completo com 2 elétrons. Segundo orbital completo com 2, aqui com 6. Na camada 3, eu tenho o orbital 3s e o orbital 3p. Lembrem que eu tenho que somar os dois para ver quantos elétrons tem na camada de valência. Porém, para fazer a ligação, pensem bem, olhem bem aqui. Isso aqui acho que é uma novidade para vocês, né? O orbital 3s está completo lá, ele tem os 2 elétrons, não pode fazer ligação nenhuma. O orbital completo não vai querer fazer ligação? Ligação é para completar seu orbital, né? E aqui o P, vou pôr o P aqui embaixo, tá? Quantos elétrons tem no orbital P, no subnível P? Não é orbital, perdão, no subnível P, 5. Então seria 1, lembra da regra de Hund, né? Cada orbital recebe primeiro o primeiro elétron para que eu possa receber o segundo. Então 2,
1, 2, 3, 4, 5. Estão distribuídos 5 elétrons aqui no orbital, no subnível P. No orbital P, também, quantos orbitais tem? 3. Dois deles, aliás, esse não vai fazer ligação, porque ele já está completo. Esses dois também não vão fazer ligação, porque estão completos. O único incompleto é um orbital P. Então, vejam bem, que ligação vai acontecer? Qual é o orbital do tipo S aqui? Esférico, né? Com um elétron, tem um elétron aqui, tá? Muito bem. Agora, vamos ver lá. Se eu fosse fazer os 3 orbitais do cloro, seria assim, um orbital PX, orbital PY e orbital PZ. Esses 3 orbitais aqui, esses 3 orbitais seriam esses aqui, tá? Só que um está completo, esse também está completo, com 2 elétrons, somente um está incompleto. Então, a gente vai representar apenas, gente, na representação, apenas o orbital incompleto. Então, eu tenho este orbital aqui, tá? Teria os outros também, beleza? Teria não, tem. Só que como eles estão completos, a gente não mostra aqui, tá? Então, ocorre o quê, gente? Poxa, eu tô sozinho, tu também tá, que tal se a gente, né, fizesse um compartilhamento aí, né? Vamos fazer uma transação eletrônica. E ocorre, então, a interpenetração dos dois, aqui tá o núcleo, né? Interpenetração dos 2 orbitais. Tá? Inclusive, quando há interpenetração, uma parte desse orbital sofre uma atrofia aqui, tá? Parece um peixinho, né? Todos os peixinhos. E os elétrons vão girar aqui em torno dos 2 núcleos, porque agora pertencem aos 2, não é isso? Tá. Como foi uma ligação simples, olha, H compartilhou um elétron com o cloro. Uma ligação simples, que eu falei para vocês, toda ligação simples em que ocorre a interpenetração de orbitais no mesmo eixo é chamada de ligação sigma. Então, essa é uma ligação sigma de que tipo? Quais os orbitais que estão envolvidos aqui? Estão envolvidos, no caso do hidrogênio, um orbital do tipo S e no caso do cloro, um orbital do tipo P. Então, nós temos aqui ligação sigma SP. O que quer dizer sigma SP? Sigma foi uma ligação simples, foi a primeira ligação que ocorreu, os dois, como é que se diz assim, eles introduziram um orbital no outro, houve um acoplamento, uma interpenetração de orbitais no mesmo eixo. Então nós chamamos de ligação sigma, quando for a primeira interpenetração, tá? E S porque o hidrogênio utilizou um orbital do tipo S, que é esférico, e o cloro utilizou um orbital do tipo P, que é assim, dessa forma como está ali, né? Um orbital em forma de halteres. Então, é assim a formação do ácido clorídrico em forma de orbitais, como eles realmente aparecem. Agora a gente vai ver a formação, por exemplo, da água. Tá? Por exemplo, a água. Como é que é a fórmula da água mesmo? Meu Deus, né? H2O, vai haver a formação, a ligação de um oxigênio com 2 hidrogênios, tá? Então vamos ver lá. Hidrogênio, nós já sabemos que é 1s1. É um orbital do tipo S que a gente vai usar. O oxigênio tem número atômico 8. 1s2, 2s2, 2p, 4, né? 4, 5, 6, 7, 8. O orbital primeiro está completo com 2 elétrons. O segundo nível, o subnível S, está completo. E o subnível P, perdão, aqui é feiura, tá com 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Um orbital está completo, eu tenho 2 incompletos, tá? Uma vez que no vestibular, se os orbitais, qual a diferença entre os orbitais de um mesmo subnível? A diferença está o quê? Na orientação espacial e na energia, né, gente? Tem diferença na orientação espacial e energia, tá? Nós sabemos que quanto mais distante, maior a energia muda, né? Então aqui, gente, qual o orbital que está sendo aqui utilizado para a ligação? Orbital S do hidrogênio. E no caso do oxigênio, nós teremos assim, um orbital incompleto. Sempre a gente representa primeiro o PX, tá? Um orbital incompleto, pode ser esse. E tem 2 orbitais incompletos.
né? E nós sabemos que no caso da água, então que orbitais estão aqui? O orbital é S e o orbital P, né? Orbitais P. Por que eu não represento o outro orbital? Porque ele está completo ali, beleza, não precisa representar. Então, o que vai acontecer aqui? Vai haver uma atração entre os dois, porque eles têm elétrons desemparelhados. Só que aqui vai acontecer o que, gente? Nós sabemos que no caso da água, o hidrogênio tem um elétron, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ocorre a interpenetração do hidrogênio, mas o oxigênio não fica estável, então eu vou precisar de mais um hidrogênio, né? Então, nesse caso aqui também, esse S vai e interpenetração de um orbital do tipo S com um orbital do tipo, estou fazendo muito pequenininho, né? Um orbital do tipo P, né? Seria esse com esse, digamos assim. Então, aqui formou uma ligação, tá? Uma ligação, né? Só que o outro orbital também está incompleto. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou precisar de mais o que, gente? Mais um hidrogênio, né? Então, aqui também vai ocorrer eu disse para vocês que quando ocorre a interpenetração, ocorre uma atrofia na outra parte do orbital. Então, aqui nós teremos a formação da molécula de água. São 2 hidrogênios e 1 oxigênio. 2 orbitais P. Que tipo de ligação é essa aqui? Essa em especial. É sigma. Por quê? Porque é uma ligação simples. Toda ligação simples é sigma, tá, gente? Não precisa nem pensar. Sigma, de que tipo? Foi envolvido um orbital do tipo S e um orbital do tipo P. Essa ligação aqui também foi simples, houve o compartilhamento apenas de um elétron, né, de um par eletrônico. Então, também é uma ligação sigma do tipo SP. Foi envolvido o orbital do tipo S com o orbital do tipo P e nós temos ali a água. Se bem que a água, gente, vai apresentar uma característica que nós vamos estudar depois. Agora, só para vocês entenderem, quando entra, por exemplo, 2 orbitais aqui. Mas não é que seja uma ligação, é sigma, porque é uma ligação simples e uma ligação simples, tá? Nós já vamos ver quando é outro tipo de ligação. Esse quadro aqui, acho que eu tenho que comprar outro, porque não está querendo mais apagar. Tá difícil. Fica marcadinho, ó. Eu também passei álcool, já tá tão marcado, eu acho que ele escorou ele. Bem, gente, agora vamos ver lá a formação do gás oxigênio, O2, né? Então, como é que é o oxigênio? A gente já sabe que é 1S2, 2S2, 2P4. Então, o orbital 2S já está completo. O orbital 2P tem o subnível 2P tem um orbital completo e 2 orbitais incompletos. E eu quero ligar o oxigênio com o oxigênio. Como é que se dá isso dali? Vocês já viram isso, eu já até passei para vocês, né? Então, o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer uma sociedade compartilhar. 7. Aqui com mais uma ligação, porque não chegou uma. 2, né, ligações. Então, aqui eu tenho a fórmula. Como é que era essa? Eletrônica. Essa aqui é a fórmula estrutural. E aquela ali é a fórmula molecular. E agora a gente vai ver como orbitais. Então, um oxigênio, vou representar apenas os orbitais incompletos, né? Então, aqui está o orbital incompleto do oxigênio e aqui o outro orbital incompleto, certo? Do oxigênio. Então, primeiro, gente, ocorre e outro oxigênio é a mesma coisa, né? Assim é o outro oxigênio que está ligando. Assim e assim. Então, os dois se atraem, tá? Ocorre uma atração entre os dois, porque estão com... Esse aqui tem um elétron aqui desemparelhado, esse aqui tem um elétron desemparelhado. Desemparelhado quer dizer sem o seu companheiro de espinho oposto. Aqui eu tenho um elétron desemparelhado, né? Opa! E aqui também tem um elétron desemparelhado. Então ocorre uma atração. Putz, vamos morar junto, por que a gente vai aí cada um, né, morar sozinho? Vamos juntar os trapinhos aqui e vamos morar junto. Então ocorre a interpenetração dos orbitais. Primeiro, gente,
A primeira interpenetração é no mesmo eixo. Ocorre essa interpenetração aqui. Ó, sempre atrofiando aqui do ladinho, tá? Ocorre isso naturalmente. Então, agora os elétrons vão girar em torno aqui. E o outro agora, pessoal? Aqui tem mais um orbital, né? Um orbital e outro orbital que também estão incompletos. E agora? Como é que vamos fazer a ligação? Se nós temos aqui dois orbitais que não dá para fazer uma interpenetração no mesmo eixo, pois eles estão em paralelo aqui, né? Estão em paralelo. Então, o que acontece? Ah, mas eu quero namorar, eu quero casar com você, eu quero ficar com você, como é que faz? Então, uma entortadinha aqui, uma entortadinha ali. Como elétrons são nuvens eletrônicas, ocorre, então, aqui uma formação de uma nuvem eletrônica que abrange os dois orbitais e que apenas por representação, tá? Nós vamos representar embaixo e em cima, mas a ligação é uma só. Essa e essa é uma coisa só, está no mesmo orbital, tá? Então vai haver uma ligação aqui. Lógico que não é igual à primeira ligação. A primeira ligação nós já tiramos de letra, nós já sabemos que ligação que é, né? Já estou falando ali desde o começo que na primeira ligação, que é uma ligação simples, nós temos uma ligação, esta aqui, tá, gente? Esta é uma ligação o quê? Sigma, porque a primeira ligação simples é uma ligação sigma do tipo o quê? Que orbitais estão envolvidos aqui? Apenas orbitais do tipo P. Prof, mas e daí vai ser difícil você saber se é S, se é P. S, só o hidrogênio. Todas as demais ligações que a gente vai fazer com outros elementos é P. E a D e o F, só em hibridação muito dificilmente vai acontecer. Nós vamos ver alguns casos raros que acontecem, mas bem mais tarde. Agora nós vamos ocupar apenas orbitais do tipo S quando for hidrogênio e orbitais do tipo P quando for qualquer outro elemento, tá? Então aqui, ó, será S, sigma, P, P, e essa ligação aqui, ó, quando ocorre a interpenetração por nuvens eletrônicas em orbitais paralelos, nós chamamos de ligação pi, 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 pp. Nem precisaria pôr o pp, porque a pi só ocorre com pp. Não pode ocorrer com uma ligação orbital S, jamais formará uma ligação pi, né? Porque só coloca o hidrogênio só faz uma ligação, né? Então aqui, e essa, professora, essa aqui não conta, tá, gente? Essa aqui é só uma forma representativa de eu representar a ligação π em cima e embaixo do orbital, tá? Mas é uma ligação só. Então o oxigênio faz duas ligações, tá? E gravem já, pessoal, por favor. A primeira ligação que ocorre, não sei se é de cima, se é de baixo, na representação, na forma estrutural, né? Mas será sempre sigma, a primeira. E se houver mais do que uma com o mesmo elemento, será π. O mesmo elemento, assim, dupla ou tripla. A π só aparece em ligações duplas ou triplas, tá? Só. Nunca vai aparecer numa ligação simples, né? E outro tipo lá. Então, vamos ver agora o que é que vocês entenderam lá. Formação do oxigênio. Então, nós teremos uma ligação simples, outra dupla. A ligação simples é sigma, e a outra ligação fora simples, né? A outra ali será π, tá? A representação da ligação π, então, é assim, ó, gente. Em orbitais paralelos, né? Opa, tem que aproximar os dois. Eles vão ligar. Então, assim, de ladinho. É de ladinho que a gente se entende, né? Então, sempre que houver isso aqui, é uma ligação π, de orbitais paralelos, certo? Poderá também ser representada, como que a gente pode representar ali? Separadinhos, assim, mas separadinho não fica, assim, não, daquele jeito, assim como eu fiz lá naquela outra parte lá, assim, né? E a representação, gente, isso aqui é uma ligação só, tá, queridos? Uma ligação só, não vamos pensar que é duas, não. É que eu não sei se é na parte de baixo, na parte de cima, então eu já represento assim. E um jeitinho bonitinho de a gente representar seria o quê? Seria assim, daí que tá o núcleo, né? O núcleo bem bonitinho. Opa, o núcleo de um átomo, o núcleo de outro átomo, e aqui a outra ligação, que parece um narizinho, né? A outra ligação π. Então, se a gente chegar nessa coisa que parece uma caretinha, na verdade é uma ligação π, uma só, e aqui o núcleo
dos átomos que estão envolvidos, porque agora os elétrons vão pertencer aos dois átomos, então vão fazer aquela movimentação deles em torno dos dois núcleos, né? Muito bem, então aqui teria a representação. Agora, o que vocês acham, gente? Qual seria a ligação mais forte? Até esqueci de falar, né? Então aqui nós teríamos uma... Bem, eu já vou dar mais uma aqui. Vou dar mais um exemplo, daí eu explico para vocês. Vou dar o exemplo do nitrogênio. Nós já vamos lá. O nitrogênio, gás nitrogênio, antigamente era chamado de azoto, é o gás que existe em maior quantidade no ar atmosférico, 72%, né? 20 e pouco por cento do oxigênio e o argônio em maior quantidade, terceiro, maior quantidade, depois uma infinidade de outros gases. Então, o nitrogênio tem número atômico 7, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p3. O subnível P está com S, perdão, está completo. O subnível P tem 3 orbitais incompletos. Aqui ele vai usar os 3 orbitais, né, gente? Então, o nitrogênio quer ligar com outro nitrogênio. Como é que eu vou representar? Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5. Nitrogênio. Esse aqui que aparece do lado é esse orbital aqui, porque pode ser dado numa ligação dativa. Lembra que eu falei para vocês quando sobrava um par eletrônico? Porque o nitrogênio vai ocupar esses 3 pontinhos aqui, são esses 3 elétrons que a gente representa dessa forma aqui, né? E esses 2 que ficam aqui, são esses aqui que estão num orbital completo. Então vai haver uma ligação, outra ligação, outra ligação. 3 ligações serão necessárias para que o nitrogênio alcance o seu octeto. Então, como que será a representação de um dos nitrogênios? Olha, então nós vamos ocupar os 3 orbitais. Orbital PX, orbital PY e orbital PZ. Todos os orbitais. O outro nitrogênio é a mesma coisa. Eu vou até representar eles já ligados. A primeira ligação que tem é a ligação no mesmo eixo, tá? Então aqui também terá os 3 orbitais do outro nitrogênio. São 2 átomos de nitrogênio. Aqui é um, aqui é outro, tá? Aqui os orbitais de um, aqui são os orbitais do outro nitrogênio. Então eles vão interpenetrar os orbitais segundo o mesmo eixo. Essa ligação será a ligação sigma do tipo PP, né? E daí? Agora eu preciso fazer mais 2 ligações. Como que eu vou fazer? Esses orbitais aqui estão incompletos também. Não podem fazer ligação por interpenetração no mesmo eixo. Então vai ocorrer uma interpenetração por nuvens eletrônicas, que é a ligação PP, também está envolvendo 2 orbitais do tipo P. Esse com esse, não esqueçam que esse e esse é a mesma. Daí esse também quer ligar, então liga com aquele lá. E por representação, nós vamos... Nossa, então você fez 1, 2, 3, 4, 5 ligações, professora? Não. A gente conta 1, 2, 3. Esse aqui debaixo é só por representação, tá? Não esqueçam disso, por favor. O que vocês acham? Qual vocês acham que é a ligação mais forte? Será que é sigma ou será que é a pi? Então, eu vou falar, tá na cara, né, gente? A ligação sigma é muito mais forte. É difícil de romper a ligação sigma. E a pi é mais fácil, porque é por nuvens eletrônicas, né? Por orbitais paralelos. Então, no nitrogênio, que a gente representa assim, N, 1, 2, 3, N, a primeira ligação, sigma, né? A segunda, pi, e a terceira, pi. Então, nós vamos ter, no máximo, num composto, gente, eu posso ter, assim, com 2 elementos, né? Uma ligação sigma e 2 pi, porque só é possível 3 ligações com o mesmo átomo, né? Não pode haver uma ligação covalente quádrupla, nós já falamos isso várias vezes. Então é bem fácil, gente, isso aqui não é complicado, não tem erro nos exercícios, tá? Vamos dizer, não, vou pôr uma fórmula aqui mais complicada, até perguntar para vocês quantas ligações, quais são os orbitais envolvidos, quantas ligações sigma, quantas ligações pi são o que vão apresentar nos exercícios. Por exemplo, o ácido acético. Como é que é o ácido acético? Agora você tem que saber quem é o ácido acético, né? Isso é o ácido etanóico. C dupla O
OH. Não esqueça de todas as ligações. Eu vou ter que interpretar todas as ligações aqui, gente. Então tá bem facinho, ó. Essa ligação entre o carbono e o hidrogênio, o que que ela é? É uma ligação simples? Então ela é sigma. Sigma. De que tipo? Você tem que fazer tudo aquele... Não. Se é hidrogênio, qual é o orbital envolvido? S. Só no hidrogênio. Carbono vai ocupar Ai, agora eu nem queria pôr essa porque o carbono faz diferente. Perdão, gente. Perdão, que essa aqui eu não vou poder fazer, tá? Perdão aqui, certo? Porque não é, o carbono vai fazer uma coisa diferente que nós vamos dar na próxima aula, desculpe, tá? Vai ter uma coisinha, mas não é tão difícil. Dá uma fórmula aqui pra mim, meu Deus. O ácido nítrico. HN, dupla O, minha ligação aqui, O. Né? Seria assim, ácido nítrico, HNO3 ou 13. Então seria assim, o nitrogênio vai ser duas, HNO3, HNO3. Aqui, ó, ixi, ó, tô fazendo uma confusão. Aqui, O, daí aqui, 2O, né? Ligação da ativa. Esse aqui é o ácido nítrico. Eu quero saber todas as ligações, quais os orbitais envolvidos aqui. Bem, aqui eu tenho hidrogênio com oxigênio numa ligação simples, não é sigma? Beleza, sigma. Que orbitais estão envolvidos? O hidrogênio sempre vai utilizar orbitais do tipo S, o oxigênio do tipo P. Então aqui é sigma SP. Pronto, essa aqui. Agora vamos ver essa aqui. É uma ligação simples, gente. É sigma. Toda ligação simples é sigma. Não é o hidrogênio, pode saber que são orbitais do tipo P. P, sigma PP. Essa aqui entre o nitrogênio e o oxigênio tem uma ligação dupla. Então, a primeira é sigma, PP também, né? E a outra ligação que houver é pi, tá? Uma ligação, a pi só aparece em ligações duplas ou triplas, só, tá, gente? E aqui uma ligação dativa, então vai ser uma ligação sigma, tá? Sigma, PP. Até não você colocaria ligação dativa. Quantas ligações sigmas eu tenho? 1, 2, 3, 4 ligações sigma e uma ligação pi. Tá? 1, 2, 3, 4 sigma e uma pi. São exercícios mais ou menos desse tipo aí que vocês vão encontrar na apostila. Qualquer dúvida, eu vou dar aula na próxima semana que a gente vai se ver. Não sei como que vai ser isso, porque eu não tenho nem ideia como é que faz. E daí vocês poderão perguntar, mas é muito simples, não tem erro, dá a impressão que é difícil, mas não é, tá, gente? Então, orbitais S são esféricos, orbitais P são em forma de alferes, ligação simples é sigma, se houver uma ligação dupla, uma sigma, outra é pi, se houver ligação tripla, uma sigma e duas serão pi. Até a próxima aula, beijão!